Um gráfico do preço de uma ação é uma representação visual do preço da ação ao longo do tempo. Normalmente, um gráfico terá um ponto para cada posição nos dois eixos. No entanto, em um curto intervalo de tempo podem ocorrer diversos negócios com a mesma ação a preços diferentes. Como poderíamos representar essa variação em um gráfico? Há três apresentações mais comuns para gráficos de preço de ação. O gráfico de linha escolhe apenas um preço, normalmente o do último negócio ou de fechamento que ocorreu na escala de tempo escolhida. Então, por exemplo, se temos um gráfico diário de linhas, cada ponto representará o preço de fechamento do dia especificado. O gráfico de velas, ou Candlestick Chart, representa toda a variação de preço para um determinado período. Cada vela terá um corpo que representará a variação entre o preço de abertura e o de fechamento para o período escolhido. Se o preço de abertura for menor do que o de fechamento, o corpo da vela é pintado de verde. Se o preço de abertura for maior do que o de fechamento, o corpo da vela é pintado de vermelho. Os pavios da vela indicam os valores de negociação que ocorreram além do preço de abertura e fechamento. Seus limites indicam o preço máximo daquele período. Por exemplo, digamos que escolhemos como período da vela um período diário, isto é, cada vela representará a variação do preço que ocorreu em um dia. Nesse dia, o preço de abertura foi de 10,50, o preço mínimo foi de 10,30, a máxima de 11,10 e o de fechamento 10,90. Nosso gráfico ficaria assim, uma vela verde porque o preço de fechamento foi maior do que o de abertura. Há uma outra representação possível, que é o gráfico de barras. O gráfico de barras é bem semelhante ao gráfico de velas. A diferença é que os preços de abertura e fechamento são representados por traços horizontais. O preço de abertura é representado por um traço à esquerda e o de fechamento por um traço à direita. A representação em velas ou barras permite uma visualização mais completa da variação do preço ao longo do tempo. Você pode observar, por exemplo, o comportamento do preço ao longo dos anos, qual a tendência recente. Enfim, a visualização gráfica facilita esse entendimento. O período a ser utilizado dependerá do analista que observa o gráfico. Existe uma técnica de operação chamada de análise técnica, que através da análise de padrões gráficos, quer dizer, da forma e posição de cada vela, estabelece critérios de compra e de venda baseado no comportamento dos preços da ação. Todas essas ferramentas de desenho aqui do lado podem ser utilizadas para essas análises. Se aumentarmos o período abrangido pelo gráfico para o máximo disponível, é comum observar que todos os gráficos apresentam os preços antigos em valores pequenos quando comparados aos mais recentes. Isso ocorre porque a maioria dos gráficos de ação representa os valores descontados. Lembra-se que dissemos que a bolsa faz ajuste no preço de fechamento toda vez que ocorre um evento acionário? Bom, no gráfico descontado, esse ajuste é feito em todos os preços do histórico. Então, por exemplo, uma ação que fez um desdobramento de 1 para 2 e dobrou o número de ações, todos os preços do histórico serão divididos por 2 para ajustar os preços a esse evento e manter o gráfico contínuo. Se não fosse assim, ocorreriam degraus nos gráficos e a visualização ficaria dificultada.